Às vezes, é fácil se perder em sinais confusos, palavras bonitas e promessas vazias. No fundo, porém, algo dentro de você pressente a verdade. Uma verdade silenciosa que fala através de atitudes, não de discursos. Quando alguém realmente enxerga um futuro ao seu lado, isso se revela sem esforço, como uma força que não precisa ser forçada. Mas por que tantos se perdem tentando decifrar o que é tão óbvio quando estamos emocionalmente envolvidos? Este vídeo não é sobre jogos de conquista, mas sobre reconhecer os movimentos profundos da alma humana. Baseado na psicologia de Carl Jung, vamos explorar os símbolos e atitudes que revelam, de forma inconsciente, o desejo genuíno de construir algo verdadeiro com você. O que ele mostra, ou não mostra, é a chave para compreender tudo. Se você acredita que merece um amor consciente e real, comente abaixo. Eu escolho relações verdadeiras. Na psicologia analítica de Carl Jung, as relações humanas são espelhos que revelam conteúdos inconscientes que precisamos integrar para evoluir. Quando se trata de vínculos afetivos, especialmente os amorosos, o que está em jogo não é apenas atração ou afinidade, mas também o reflexo das nossas sombras, projeções e do nosso processo de individuação. Quando alguém demonstra com clareza que deseja um futuro ao seu lado, isso acontece porque, mesmo que inconscientemente, essa pessoa começou a integrar suas próprias polaridades internas. Jung ensinava que o masculino e o feminino existem em todos nós, ânimos e ânima. Um homem que ainda está completamente inconsciente da sua ânima tenderá a projetá-la nas mulheres que encontra, confundindo idealização com amor real. Ele se encanta por imagens, não por pessoas. Mas quando ele começa a reconhecer esses aspectos dentro de si, torna-se capaz de amar de forma genuína, com presença e compromisso. O mesmo ocorre com a sombra, aquilo que reprimimos em nós mesmos. Em uma relação autêntica, não há mais espaço para jogos ou para a negação de quem se é. Se ele realmente quer um futuro com você, não apenas mostrará ações coerentes, mas também estará disposto a enfrentar seus próprios conflitos internos, abrindo espaço para uma relação onde ambos crescem. A individuação, processo central da psicologia junguiana, é o caminho para que esse tipo de conexão aconteça. Um relacionamento verdadeiro não surge da carência, mas da completude. Ele não se mostra com promessas vazias, mas com atitudes conscientes que refletem maturidade emocional e vontade de construir algo que vá além do ego. Em um mundo onde o amor muitas vezes é confundido com fantasia, a projeção se torna um mecanismo invisível, mas poderoso, que molda nossas experiências afetivas sem que percebamos. Carl Jung compreendia a projeção como um processo inconsciente, através do qual transferimos para o outro aquilo que não reconhecemos ou aceitamos em nós mesmos. No contexto amoroso, isso é ainda mais intenso. Enxergamos no outro qualidades que desejamos, carências que queremos suprir, ou aspectos do nosso próprio inconsciente que ainda não foram integrados. Mas o problema começa quando confundimos projeção com realidade, idealização com amor. Quando alguém entra em nossa vida e sentimos uma conexão imediata, profunda, quase mágica, muitas vezes não estamos nos relacionando com a pessoa real, mas com a imagem que projetamos nela. A idealização surge como um véu, que encobre a verdadeira natureza do outro, e essa fantasia pode ser recíproca. O relacionamento, nesse estágio, se torna um espelho entre duas imagens inconscientes, e não um encontro entre dois indivíduos inteiros. Essa é a base dos envolvimentos que começam intensos, mas rapidamente se desintegram diante da realidade cotidiana, quando as máscaras caem e o outro já não corresponde à expectativa que criamos. Um envolvimento real, por outro lado, é construído na presença. Ele se desenvolve devagar, na observação mútua, no respeito pelo tempo do outro e na disposição para conhecer e não projetar. Alguém que realmente deseja um futuro com você não se encanta apenas com uma imagem idealizada, mas está disposto a conhecer também suas sombras, suas inseguranças e suas vulnerabilidades. Esse tipo de vínculo não causa ansiedade constante ou a necessidade de adivinhar o que o outro sente. Ele traz calma, estabilidade e clareza.
O amor real não precisa de provas teatrais, pois se manifesta nas atitudes consistentes, na escuta ativa, na presença genuína. A projeção tem seu papel evolutivo, pois ela nos mostra o que ainda não integramos. Jung acreditava que os encontros amorosos são muitas vezes convites do inconsciente para a individuação, ou seja, para a jornada de tornarmos-nos inteiros. A pessoa que projetamos carrega pistas dos nossos potenciais reprimidos, das nossas feridas infantis não curadas e dos nossos anseios espirituais. Mas é preciso ir além da projeção para que o amor se torne possível. Quando você reconhece que aquilo que tanto admira no outro também vive em você, começa a se libertar da dependência emocional e a entrar em relações mais maduras e autênticas. Então, como diferenciar um envolvimento real de uma idealização? O primeiro passo é observar se há reciprocidade emocional, clareza nas intenções e coerência entre palavras e ações. No campo da projeção, o outro parece perfeito, mas é inacessível. Parece intenso, mas é confuso. Promete, mas não se compromete. Já no campo da realidade, há espaço para o imperfeito, para o humano, para o crescimento conjunto. O amor verdadeiro não cria tensão constante, mas segurança emocional. Ele não pressiona, mas sustenta. Não ilude, mas revela. Se ele quer um futuro com você, não será a fantasia que guiará suas ações, mas a verdade. E essa verdade começa quando ele vê você como você realmente é, sem tentar moldá-la a um ideal. Da mesma forma, começa quando você também o enxerga como um ser humano em processo, e não como um herói que veio preencher suas lacunas. Quando ambos estão dispostos a ver e serem vistos, sem máscaras, aí sim, algo verdadeiro começa a nascer. Esse é o ponto onde a projeção se transforma em relação, onde a ilusão dá lugar à intimidade real. E é nesse terreno fértil, limpo das idealizações, que um futuro juntos pode, de fato, começar a ser construído. No universo da psicologia analítica, Carl Jung nos ensinou que o inconsciente se comunica o tempo todo, especialmente através de símbolos, padrões e comportamentos aparentemente banais. Quando observamos alguém com atenção, principalmente em contextos afetivos, percebemos que suas ações revelam muito mais do que suas palavras. Por trás do que é dito está o que é feito, e é nesse espaço silencioso entre intenção e atitude que mora a verdade. Alguém que quer um futuro com você não apenas diz, mas demonstra. E o mais interessante é que, muitas vezes, ele nem percebe o quanto está se revelando. O inconsciente se expressa mesmo sem autorização do ego. Ele se mostra no jeito como a pessoa olha para você quando pensa que não está sendo observada, no modo como se faz presente em situações difíceis ou na forma como prioriza, ou não, sua presença no cotidiano. A linguagem do inconsciente é sutil, mas profundamente reveladora. Muitas vezes buscamos sinais grandiosos de amor, declarações impactantes, planos românticos, promessas de um futuro juntos. No entanto, são as atitudes recorrentes, os padrões que se repetem, que realmente expõem a disposição interna de alguém. Se uma pessoa constantemente encontra desculpas para se ausentar emocionalmente, ou se suas palavras sempre chegam antes de suas ações, é o inconsciente dela dizendo, eu não estou pronto. E não importa o quanto ela tente racionalizar isso, sua psique está se expressando de forma mais honesta do que qualquer discurso. Jung apontava que o inconsciente coletivo e o inconsciente pessoal se manifestam em todos os aspectos da vida, inclusive nos relacionamentos. Há conteúdos que escapam ao controle consciente, mas que guiam escolhas, reações e até silêncios. Por isso, quando alguém demonstra consistência, cuidado e presença real, mesmo diante de dificuldades, isso revela não apenas um desejo superficial, mas um alinhamento interno. Significa que essa pessoa está, em alguma medida, reconciliada com seus conflitos internos, a ponto de sustentar o vínculo com outro ser humano. E aqui reside algo crucial. Nem todo afastamento ou confusão significa desinteresse. Às vezes, o inconsciente está em processo de defesa, resistência ou medo. Por isso é importante saber distinguir entre um comportamento pontual e um padrão.
O padrão é a linguagem real. Ele se constrói com o tempo e só pode ser decifrado quando se observa com atenção e sem pressa. Um futuro compartilhado requer base sólida, e a psique só sustenta aquilo que já está minimamente estruturado em seu interior. Além disso, o inconsciente também se revela nos lapsos, nos esquecimentos, nos atrasos frequentes, nos gestos automáticos. Uma pessoa que constantemente esquece datas importantes ou que não se recorda de detalhes sobre você pode não estar fazendo isso por mal, mas isso também diz algo sobre onde ela está emocionalmente. Do mesmo modo, pequenos gestos, como lembrar do seu café favorito, respeitar seu espaço ou te incluir nos planos, são expressões genuínas de um desejo de presença. São atitudes que não exigem esforço intelectual, porque brotam de uma verdade interior que já está em movimento. O corpo também fala. O toque, a postura, a direção do olhar, os silêncios entre as palavras, tudo isso comunica. E mais profundamente, revela o quanto alguém está, de fato, se conectando com você. Quando há atenção plena, escuta real e disposição para compreender mesmo o que não é dito, o inconsciente está alinhado com o desejo consciente. É nesse ponto que nasce a autenticidade. O amor não é apenas uma escolha racional, mas um impulso psíquico profundamente moldado por conteúdos inconscientes. Por isso, quando ele é verdadeiro, se expressa sem precisar de esforço artificial. Ele se torna visível nos gestos cotidianos, nas decisões pequenas e nos comportamentos repetitivos. Não é necessário forçar nem interpretar excessivamente. Basta observar com presença e coragem para aceitar o que se mostra. Se ele realmente deseja um futuro com você, essa verdade já está se revelando, não nas promessas, mas na forma como ele habita o presente ao seu lado. Na visão de Carl Jung, ninguém está verdadeiramente pronto para um relacionamento profundo antes de encarar a própria sombra. A sombra é composta por todos os aspectos da personalidade que foram reprimidos, negados ou não reconhecidos conscientemente. São impulsos, medos, fragilidades e verdades internas que a psique esconde para manter uma imagem aceitável de si mesma. Mas por mais que sejam escondidos, esses conteúdos não desaparecem. Eles se projetam nas relações, influenciam atitudes e, muitas vezes, sabotam qualquer possibilidade de conexão real. Um homem que ainda não enfrentou sua sombra terá dificuldade em sustentar uma relação madura. Ele pode até desejar um futuro com alguém, mas esse desejo será sabotado por medos inconscientes de intimidade, abandono, rejeição ou vulnerabilidade. Jung afirmava que, enquanto não nos tornamos conscientes da nossa sombra, ela governa nossa vida e passamos a chamá-la de destino. Nos relacionamentos, isso se manifesta como ciclos repetitivos, envolvimentos que não evoluem e conexões que desmoronam sem explicação clara. O encontro com a sombra é um processo profundamente desafiador, porque exige olhar para si mesmo com total honestidade. Não se trata apenas de reconhecer falhas, mas de aceitar que dentro de si existe também raiva, egoísmo, ciúme, insegurança e um desejo inconsciente de controlar ou evitar a dor. É só quando um homem começa a reconhecer esses aspectos que ele se torna capaz de entrar em um relacionamento de forma inteira, e não apenas como uma versão editada de si mesmo. Esse processo, porém, não é automático. Muitos fogem desse encontro interno e preferem relacionamentos superficiais, onde não são desafiados a crescer. Eles se mantêm na superfície da conexão, resistem à profundidade e criam desculpas para não se comprometerem emocionalmente. Outros, quando se deparam com uma mulher que representa um espelho de transformação, alguém que desperta neles o chamado para amadurecer, sentem medo. E esse medo pode se manifestar como afastamento, silêncio ou reatividade emocional. Não é desinteresse, é conflito interno. A presença dessa mulher ativa sua jornada de individuação, mas para continuar, ele precisa encarar o que está tentando evitar dentro de si. Relacionamentos verdadeiros exigem vulnerabilidade, e ser vulnerável é abrir espaço para que a sombra se manifeste e seja acolhida. Um homem que foge da própria dor, do próprio passado não resolvido ou de seus padrões destrutivos,
também fugirá de qualquer relacionamento que o convide à transformação. Estar pronto para um futuro com alguém implica aceitar que o amor será, em muitos momentos, um espelho desconfortável e ainda assim permanecer, porque esse é o terreno onde a alma se desenvolve. Quando um homem decide olhar para si mesmo com coragem, ele começa a perceber onde age por medo, onde reage de forma infantil, onde evita responsabilidade emocional. Ele se depara com feridas de infância, com traumas passados, com expectativas irreais sobre o que o amor deveria ser. E ao invés de continuar projetando essas feridas no outro, começa a integrá-las. Esse é o verdadeiro início da maturidade afetiva. Nessa jornada, ele não precisa estar pronto no sentido absoluto, afinal ninguém está completamente curado. Mas ele precisa estar consciente de que sua presença na relação terá impacto e de que o vínculo só poderá crescer se houver disposição para autoconhecimento contínuo. Estar pronto significa estar disposto. Significa entender que amar alguém também envolve desconstruir o próprio ego, abrir mão do controle e aceitar que haverá dias difíceis, porque ambos estão em processo. É nesse ponto que um homem mostra de forma silenciosa que deseja um futuro ao lado de alguém. Não com palavras, mas com a disposição de mergulhar em si mesmo para construir um amor que não seja apenas um refúgio, mas um espaço de evolução. Quando ele encara a própria sombra, ele para de projetar nela o inimigo e começa a reconhecê-la como parte de si. Isso o torna mais empático, mais presente e, acima de tudo, mais verdadeiro. Antes de estar pronto para estar com você, ele precisa estar pronto para estar consigo mesmo. E esse é o maior sinal de que há, de fato, um futuro possível. Na psicologia analítica de Carl Jung, a ânima é o arquétipo do feminino presente no inconsciente do homem. Ela representa não apenas a imagem da mulher idealizada, mas também aspectos internos, como sensibilidade, intuição, receptividade e profundidade emocional. Quando um homem ainda está inconsciente de sua ânima, ele projeta esse feminino interior nas mulheres com quem se relaciona. Em vez de enxergar a parceira como um ser real e complexo, ele a transforma em um símbolo de tudo aquilo que lhe falta, um ideal que mais cedo ou mais tarde o decepcionará. Esse movimento inconsciente torna os relacionamentos frágeis e instáveis. O homem que ainda está preso à projeção da ânima busca no outro algo que deveria encontrar em si mesmo. Ele se apaixona pela imagem que construiu, não pela pessoa real. Quando a convivência revela que ela não corresponde à fantasia criada, ele se frustra, se afasta ou se torna emocionalmente ambivalente. Isso não acontece por maldade ou desonestidade, mas porque sua relação com o próprio feminino ainda está distorcida e não integrada. O verdadeiro sinal de maturidade afetiva em um homem surge quando ele começa a reconhecer e integrar sua ânima. Isso significa acolher dentro de si as qualidades que tradicionalmente foram associadas ao feminino: sensibilidade, escuta profunda, empatia, capacidade de sentir e de se vulnerabilizar. Esse processo de integração não o torna fraco, mas inteiro. Ele passa a se relacionar não mais a partir da carência, da busca por completude externa, mas a partir de uma posição de presença e autoconhecimento. Quando esse homem encontra uma mulher, ele não a vê mais como uma salvadora, uma musa inspiradora ou um ideal romântico inatingível. Ele a vê como ela é, humana, com luzes e sombras, com força e fragilidade. E porque ele já fez esse trabalho dentro de si, ele é capaz de acolher tudo isso sem tentar moldá-la, corrigi-la ou se afastar dela. Ele não busca perfeição, mas verdade. E essa verdade é o terreno fértil para um amor que cresce com raízes profundas. A anima integrada permite que o homem desenvolva um olhar mais contemplativo e menos reativo diante das emoções. Ele não teme o desconforto emocional, não evita conversas difíceis, não foge quando a profundidade o chama. Pelo contrário, ele reconhece no vínculo amoroso um espaço sagrado de transformação, onde ambos podem crescer juntos. O relacionamento deixa de ser um jogo de poder ou um refúgio da solidão e se transforma em um caminho de individuação compartilhado. Essa capacidade de integrar o feminino não surge do nada.
Ela é resultado de crises, perdas, frustrações e da coragem de olhar para dentro. Muitos homens só iniciam esse processo após relacionamentos que os obrigam a confrontar sua própria imaturidade emocional. Quando a dor da perda se transforma em oportunidade de consciência, algo novo nasce. Eles começam a perceber que não estavam amando o outro, mas apenas se relacionando com um reflexo de suas próprias lacunas. E é exatamente nesse ponto que o desejo de um futuro real com alguém começa a se manifestar. Um homem que reconhece e honra o feminino em si se aproxima da mulher com respeito, não com necessidade. Ele não a escolhe para preencher um vazio, mas para caminhar ao lado. Ele é capaz de escutar suas dores sem tentar consertá-las, de sustentar sua força sem se sentir ameaçado por ela e de acolher sua vulnerabilidade sem julgamentos. Essa é a base de um amor maduro, um amor que não se baseia em projeções, mas em reconhecimento mútuo. A ânima, quando não integrada, mantém o homem preso em ciclos de idealização e frustração. Mas quando ela é acolhida e compreendida, transforma-se em ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. Ele passa a sentir com mais profundidade, a perceber nuances que antes lhe escapavam e a se comprometer de forma mais verdadeira com o que realmente importa. É aí que nasce a possibilidade de um futuro real com alguém. Quando o masculino deixa de temer o feminino e passa a dançar com ele dentro de si. Se ele realmente quer algo com você, esse movimento interno estará em curso, mesmo que silencioso. E você vai perceber, não apenas nas palavras que ele diz, mas na forma como ele sente, escuta, acolhe e permanece. Ao longo deste caminho, mergulhamos em camadas profundas da psique humana, onde as escolhas afetivas não são apenas decisões racionais, mas expressões de um processo interno muito mais complexo. Aprendemos que um vínculo verdadeiro não nasce da carência, nem da idealização, mas da coragem de olhar para dentro e se transformar. Se ele realmente quer um futuro com você, isso não será apenas dito. Será vivido, sentido e demonstrado nos pequenos gestos, na presença constante, na disposição de crescer junto. A psicologia analítica de Carl Jung nos mostra que o amor maduro é fruto da integração da consciência e do encontro com aquilo que nos habita. Quando um homem se conecta com sua ânima, enfrenta sua sombra e abandona as projeções, ele deixa de buscar fora o que só pode encontrar dentro. E é nessa jornada que o nós se torna possível, autêntico e transformador. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E, se quiser aprofundar ainda mais nesse caminho de autoconhecimento, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele pode ser o próximo passo da sua jornada.